Olá, meu querido e minha querida. Eu sou o Clóvis e é uma alegria ter você aqui no canal Família em Cristo Unida. Prepare-se para mais um vídeo com a palavra de Deus, que ele tocará o seu coração e trará vitória para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever, curtir os vídeos, compartilhar com as pessoas para que também sejam abençoadas pela mensagem de Deus. Nós vamos ouvir Deus realmente falar conosco, porque essa semana o grupo de intercessão da igreja, nós estávamos orando para que o Senhor usasse como boca de Deus, com curas, com libertação, para que essa igreja receba o Senhor de coração aberto e que a palavra possa entrar na mente e cair no coração de cada um. Amém? Pai, nós, em nome de Jesus, queremos apresentar a vida do teu servo diante do teu altar. Temos a certeza que o Senhor vai falar através da boca dele aos nossos corações. Nos cobre com teu sangue, Senhor, e nos dá entendimento daquilo que o Senhor quer que façamos através da ministração da tua palavra. Usa o teu servo como profeta nesta manhã, para a glória do teu nome, como o Senhor sempre tem usado. Nós o colocamos diante do teu altar, nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, pastor. Bom dia, graça e paz. É muito bom estar com vocês. Poder ver o que está sendo feito no campo missionário mostra que nós somos um povo muito abastado e muito abençoado. Então nós temos que aproveitar isso. E nos enche de fé e esperança quando nós vemos que existem pessoas que se doam. Existem igrejas que são tão luxuosas, a vida dos seus pastores são tão abençoadas, mas quando chega na hora de abençoar a serva de Deus, a idade fala mais do que o seu próprio trabalho. Mas a Bíblia diz que vai ter uma prestação de contas. E nós queremos estar do lado que vai ser aprovado. Isso que importa. É bom estar aqui, rever a Sônia, o Otan, tantos obreiros, estar ladeado de amigos, igual a Sandra e o Cássio, a minha esposa que aqui está. Então, ore por nós, porque ontem nós tivemos um encontro de casais, foi muito bom, estamos aqui e à noite eu tenho que pregar em outro lugar. Então tá bem corrido, mas foi o que a gente pediu para o Senhor. Abra aí a sua Bíblia, por favor, no Salmo 77. Vamos aprender um pouquinho hoje com o Salmo do Asaf. Repita comigo, por favor. Quando as crises da vida nos assaltam. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você vai notar que a primeira parte deste salmo, ele vai falar muito dele. E toda vez que você vai conversar com alguém e a pessoa fala muito de si, é porque ela está angustiada. Aprenda isso. O doutor está ali, ele pode falar melhor do que eu sobre isso, mas toda vez que a pessoa está machucada, ela fala muito de si. Tá? Então, eu vou até ali, gostei. Elevo a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, até o verso 20, para que me entenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, ergue-me as minhas mãos, durante a noite não se cansa, a minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Verso 6. Eu vou aqui, é melhor. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre?
acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Nós somos igual a Asaf. Eu tenho assim um pouco de temor desse pessoal que parece que nunca tem problema. Parece que são super-humanos. Isso é meio que preocupante. Este salmo é um salmo de lamento pessoal, mas a sua ocasião histórica não está definido quando é que ele escreveu esse salmo. O salmo, então, começa com a noite escura da tristeza e termina com uma descrição jubilosa dos grandes feitos de Deus, mostrando-nos que, mesmo andando com Deus, não somos poupados do vale escuro da tristeza. Existe um evangelho sendo pregado por aí que nós não vamos enfrentar dificuldades, nós não vamos ter problemas, não vamos ter tristezas. O próprio Filho de Deus, angustiado até a morte, orou no Getsêmani com forte clamor e lágrimas. Se Deus não poupou o seu filho, também não nos poupará. Também, se Deus deu vitória a ele, também dará a nós, porque somos filhos co-herdeiros com Cristo. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 5:7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, o que acontece quando Jesus morre? Alguns vão dizer que quando, no passado, ouvia-se a notícia de que alguém morreu da família, as pessoas, os judeus, tinham o costume de rasgar as suas vestes. Você vê isso quando, aparentemente, José morre, que Jacó rasga suas vestes. E você vai encontrar isso em todo o Antigo Testamento. Então, alguns vão dizer que quando Jesus morre, Deus também rasga as suas vestes. Aonde? Lá no Santo dos Santos existia um véu muito alto,
No momento que Jesus morre, Deus também rasga a sua veste, aquele véu foi rasgado, e a partir daquele véu rasgado, eu agora tenho acesso diretamente para Deus. Eu não preciso pagar pedágio, eu não preciso correr atrás de profeta, eu não preciso correr atrás de pastor, eu não preciso correr atrás de ninguém. Eu tenho livre acesso, eu não dependo de ninguém para servir a Deus. Eu dependo só de Jesus e do Espírito Santo de Deus na minha vida. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. O verso 10, ele é o pivô deste salmo, porque passa da descrição de uma experiência de escuridão e tristeza para a descrição de alegria e louvor. Parece que esse salmo está falando de nós. Quantos de nós não estamos desesperados por causa de uma conta, por causa de uma enfermidade, por causa de algo que está acontecendo? E por que nós nos entristecemos? É porque essas situações fogem ao nosso controle. Tudo que foge do nosso controle nos dá desespero. E o salmista aqui, ele não está reclamando, lamentando, ele não está dizendo que Deus não é poderoso. Ele está lamentando como uma pessoa comum. A primeira parte, então, vai relatar a tristeza que está esmagando a sua alma. Ele está ali falando com Deus. Ele está colocando para fora aquilo. Por isso que Jesus diz que quando você quiser conversar com Deus, existe um lugar que você pode entrar. Me pergunte aonde? Mais alto. No teu quarto. Entra lá no teu quarto. Fecha a porta. Fala com Deus em segredo. Porque em segredo Ele também vai te abençoar. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo locais sagrados. E se você não frequentar o local sagrado, você não é abençoado. Se você não for em tal lugar, você não é abençoado. Mas a Bíblia continua sendo a mesma. Quer ser abençoado? Entra no teu quarto, porque lá Deus vai ouvir você. Nós precisamos entender isso. A segunda parte descreve um cântico que é o resultado de uma visão que apagou a origem da tristeza. E eu quero aqui ser boca de Deus dizendo para você que essa tristeza tem fim. Que essa angústia que você está tendo tem fim. E vai se dar fim hoje no nome de Jesus, porque assim eu creio. Na primeira parte, uma grande enfermidade ou debilidade obscureceu o céu. E não se ouve nenhum cântico na primeira parte do salmo. Na segunda parte, vemos o irromper de um grande cântico e a tristeza é esquecida. E é isso que você vai fazer aqui hoje. O que você está sentindo, o que está te machucando, você vai esquecer, porque a mão poderosa de Deus vai entrar nessa dificuldade nessa manhã. Então, a diferença está entre um homem que se preocupa com as dificuldades e um homem que vê Deus entronizado no alto nas dificuldades. É o mesmo salmista. Na primeira parte, o ego domina. Na segunda, Deus é visto em sua glória. Dos versos 1 ao 9, o pronome pessoal na primeira pessoa, conte, ocorre 22 vezes. Por quê? Porque nós estamos preocupados, porque pensamos só em nós. Porque não nos lembramos do que Deus já nos tirou, da onde nos tirou, o que fez, do que nos poupou. E há 11 referências a Deus por nome, título e pronome. Na primeira parte, é o dobro. Ele fala dele mais do que Deus o dobro. Na segunda parte, há apenas 3 referências pessoais e 24 menções de Deus. Mudou. Então muda-se. De 22 vezes falando dele, agora ele fala apenas 3, e por 24 vezes ele traz Deus para o seu problema. Nesse texto, nós vamos ver 4 grandes verdades contidas nele. Primeiro, dos versos 1 ao 3, narra o salmista sendo consumido pela tristeza da alma. E o que ele faz quando isso acontece? O que muita gente parou de fazer. Ele ora. Ele não vai falar com o sumo sacerdote. Ele não vai procurar um profeta. Ele não vai buscar ajuda humana.
Sabe uma coisa que os crentes do século XXI não estão se apercebendo? É que as dificuldades estão chegando para você correr para perto de Deus. Você já parou para pensar que Deus pode estar com saudade de eu te ouvir e a maneira que Ele usa para você falar com Ele é te apertando? Eu tenho um neto, eu vejo meu neto todo dia. Eu falei para minha esposa, poxa, se a gente passar mais cedo lá, vamos passar na porta da casa do nosso filho, a gente não pode ver o nosso neto, não. Será que essa saudade que o homem tem de um neto, será que Deus não tem de você? Será que não está na hora de você refletir como você era quando se converteu? Será que você é a mesma pessoa agora? Quando você era fervoroso, quando você estava no primeiro amor, quando você não podia ver um culto que você entrava, quando você não podia ouvir uma oração que você estava no meio, mas o desenrolar dos anos vão passando, as dificuldades vão chegando e parece que o teu Deus vai diminuindo de tamanho, de importância, de poder. É isso que o salmista está sentindo. 3 verdades aqui são destacadas. Ele, então, em primeiro lugar, repita comigo, o dia da angústia nos leva à oração. Olha que diz o verso 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Então, a oração é o melhor expediente na hora da angústia e também o remédio mais eficaz na hora da aflição. Continue orando, continue buscando. Eu tenho o costume de dizer que tudo tem fim, prova tem fim, deserto tem fim, dificuldade tem fim, tristeza tem fim, e eu creio que está chegando o fim disso que nós estamos enfrentando muitas vezes, porque não há mal que dure para sempre, queridos. Por que Deus consente, então, que ele fique angustiado? Porque a dor amolece a cerviz, a dor dobra os joelhos, mas Asaf não recorreu aos homens e sim ao Senhor. Ele apresentou o seu clamor para quem poderia resolver. Pare de gastar tempo com quem não tem como resolver o seu problema. Gaste tempo dobrando o seu joelho, buscando aquele que pode resolver os teus problemas. Concordo com Spurgeon quando ele diz que dias de angústia devem ser dias de oração. Quando você está angustiado, você ora no trânsito. Quando você está angustiado, até no banheiro você ora. E quando eu disse isso, eu tive a visão de uma ferramenta sendo amolada. Deus está usando esta situação para te tornar mais cortante na palavra, mais abençoador na palavra, porque Deus quer levantar pessoas que sejam aptos na palavra. Então Deus está usando essa situação. Em segundo lugar, repita comigo, o dia da angústia nos leva a uma tristeza sem consolo. Olha o verso 2. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Asaf está profundamente angustiado, pois focar na tristeza e na angústia deixa qualquer pessoa desanimada, desassistida e sem esperança. Eu tive que ajudar uma pessoa, e a pessoa chegou e começou a contar do problema, vai contando do problema. E qual que é o problema quando nós estamos com problema? É que nós só focamos no problema. E por focar o problema, você não tem situação, você não vê estratégias de saída. A pessoa está se desfazendo de um relacionamento, o seu marido não quer mais ela, e ela ama muito o seu marido, mas e agora? Eu falei para ela, vira a página. Na gestão da emoção existe uma técnica, a TGE, técnica de gestão de emoção, que uma das técnicas é você aprender a virar a página.
O que é virar a página? A vida continua. A vida não vai parar na solidão. A vida não vai parar na dificuldade. A vida não vai parar nesse problema. Não, aprenda a virar a vida. Onde o diabo quer colocar ponto, entenda que Deus coloca vírgula. Porque não é o diabo que escreve a sua história. Não é o teu inimigo que escreve a tua história. Não é o teu ex-marido que escreve a tua história. Não é a tua ex-mulher que escreve a tua história. Não, quem escreve a tua história está no céu e a caneta dele não está com você. Está com ele. E ele tem um futuro glorioso para te entregar no nome de Jesus. Quando Jacó recebe um manto rasgado, embebecido, no sangue de seu filho José, ele recusou-se a ser consolado. A alma de Asaf também está desse mesmo jeito, ele se recusa a ser consolado. Nessas horas, como diz Spurgeon, o silêncio da noite não nos oferece socorro. A cama nos serve de tortura, o corpo fica em tormento e o espírito fica angustiado. Quantas vezes você passou a noite em claro? E uma pergunta tem que ser feita: onde estava Deus? No mesmo lugar. E por que ele não respondeu? Porque não chegou a hora. E por que não chegou a hora? Porque ele está preparando algo muito importante. E quando algo muito importante está sendo preparado, Deus fica em silêncio. Mas aquilo que está sendo preparado já está lá no futuro. Deus te vê chorando, mas ao mesmo tempo te vê de posse da vitória lá no futuro. Não desista. Não entregue os pontos. Terceiro, repita comigo: o dia da angústia nos leva ao abatimento de espírito. Verso 3. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Ué, ele se lembra de Deus e geme? Ele se lembra, ele medita em Deus e ele passa a desfalecer o espírito. As lembranças e meditações de Asaf, longe de reanimá-lo, desfalece ainda mais o seu espírito. Por quê? Porque ele está imerso em sua dor, ruminando o seu sofrimento e atordoado pela tristeza, não consegue sair daquilo. Repare que quando você está na dificuldade, você só fala dela. Você quer falar dela para todo mundo. E o Asaf está aqui do mesmo jeito. Nas palavras de Spurgeon, aquele que é a fonte de prazer para a fé, tornou-se objeto de medo para o coração perturbado do salmista. Irmão, ele está olhando para Deus e não vê saída. Todos nós chegamos nesse estágio de pastor a quem acabou de se converter. Quantos de nós viemos à igreja e a gente não vê uma porta de escape? Quantos de nós nos sentimos igual o povo lá, que está saindo do Egito e se depara com o mar e atrás a cavalaria de Faraó? Naquela época eles podiam correr para Moisés, mas existe momentos que Deus não coloca ninguém para te ajudar. Segundo ponto, perturbado pelas indagações do coração, o salmista então vai buscar a Deus, versos 4 a 9. 3 verdades aqui nesse ponto. Em primeiro lugar, repita comigo: quando a dor nos deixa insones e calados. Insones é quando você não consegue dormir. Então, o salmista está dizendo que ele não consegue dormir. Mas não é apenas isso não, ele não consegue dormir e não consegue falar. Você pode imaginar a angústia da alma desse salmista? Verso 4. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Quantos de nós não estamos assim? Quantos de nós não acordamos assim?
Há momentos em que a dor é tão grande que o sono foge e as palavras se ausentam. Quantos de nós não já chegamos para orar, dobramos os nossos joelhos e só choramos? Quantos de nós olhamos que somos tão fiéis, que fazemos de tudo pela obra, que fazemos de tudo pelo Senhor, e o que nós recebemos? Angústia, dor. Essa é a primeira parte de toda a vida de qualquer ser humano que serve a Deus. Então, nesses tempos, as noites ficam mais trevosas e engolimos nossas palavras amargas como absinto. Spurgeon chega a dizer que as grandes aflições são mudas. É como se você chegasse no divã do psicólogo ou no divã do psiquiatra e ele falar, conte-me, e você falar, não consigo. O que está acontecendo? Não sei falar. Conte-me as suas experiências. Não tenho nada a declarar. Te lembra alguém em rumo à cruz? Te lembra Isaías dizendo que, verso 10 de Isaías 53, que Deus agradou o moelo? Te lembra alguém que como mudo foi para o matadouro? Em segundo lugar, repita comigo, quando as lembranças são nossa única âncora de esperança. O que o salmista faz? Ele está no presente, ele está angustiado, ele não vê perspectiva futura. O que ele faz? Ele se volta para o passado. Existe alguma coisa de boa que Deus fez na minha vida lá atrás? É nisso que eu vou meditar. Se eu não estou conseguindo meditar no presente, se eu não tenho como apontar o futuro, eu preciso entender do que Deus já fez na minha vida. Satanás não vai me deixar nessa situação. Eu vou sair dessa no nome de Jesus. Deus não me colocou aqui para eu ficar louco. Deus não me colocou aqui para eu ficar simplesmente do jeito que estou. Não. Deus tem um propósito nisso que eu estou passando. E o propósito que Ele tem é grandioso. E toda a minha família vai glorificar o Senhor de pé. Olhar para o presente é mergulhar ainda mais no caudal do sofrimento. E pensar no sofrimento é agravar ainda mais a dor. Por isso, Asaf então vai começar a folhear os registros do passado. Teve alguém que foi abençoado por isso. Mardoqueu foi abençoado quando o rei mandou alguém ler os feitos, e eu tenho certeza. Eu tive a visão de um livro sendo folheado. Eu tenho certeza que Deus nessa manhã está folheando o teu passado, está folheando tudo que você já fez por Ele, e grandes coisas o Senhor fará para você ainda esse ano e no ano que está por vir. Guarde isso dentro do teu coração. Então, Asaf começa a folhear o registro do passado. Ele passa a pensar nos dias de outrora e traz à lembrança os anos dos tempos idos. E nessa meditação, ele começa a fazer algumas indagações. Ele indaga seu próprio íntimo e analisa o seu próprio espírito. Ele começa a ver se não tem nada de errado com ele. Quando você estiver em luta, dá uma olhadinha para dentro, nunca para fora. Outra coisa que você não pode fazer quando estiver na luta, não se compare a ninguém. Não se compare a ninguém. Tem servos de Deus que andam de carro zero, e tem servo de Deus a pé. Mas é o mesmo Deus que abençoa os dois de modos diferentes. Não quer dizer que aquele que está de carro que é mais abençoado que aquele que está a pé. Não. Pare de olhar para a vida dos outros, comece a buscar e rever e pensar no que Deus quer fazer com você, através de você e por você.
Deus não precisa de carro para você abençoar ninguém. Deus não quer saber se você tem casa própria ou você mora de aluguel, se você mora no palácio ou numa palafita. Não, Deus quer te usar, mas primeiro Ele precisa te consertar por dentro para depois Ele te usar poderosamente. Por quê? Porque você pode estar a pé e estar orando por alguém que tem um carro, uma X7, 1.100.000, não interessa. O que importa é a bênção de Deus que está dentro de você. Entenda isso. Eu sempre lembro disso quando eu estou ministrando. Se eu estivesse na pele de José, falei disso semana passada. Se eu estivesse no lugar de José, eu seria canal de bênção para as pessoas. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Eles mentiram para o meu pai. Eles me mataram para o meu pai. Eu chego no Egito e vou para uma vitrine parecendo uma mercadoria. E antes de alguém me comprar, ver se os meus dentes estão bons, ver se eu tenho uma boa saúde. Eles não querem saber do meu Deus, eles não querem saber de onde eu venho. Eu sou apenas uma mercadoria. Sou vendido e colocado dentro de uma casa. E dentro dessa casa, ele não se tranca na solidão. Ele não se tranca na depressão. Ele não se tranca em nada que possa fazer com que o dom que ele tem não seja abençoador. Eu gostaria que você entendesse que o que você está passando não te dá a liberdade de você enterrar os dons que Deus te deu. Não te dá essa liberdade. E o José, a Bíblia diz em Gênesis 39, verso 3, que Deus era com ele e toda a casa de Potifar foi abençoada. Ele é escravo, ele não recebe R$1, mas o homem que colocou ele dentro da casa virou milionário. Você lembra que quando Isaac vai abrir poços, que a bênção não está na enxada? A bênção está nele. A bênção é inerente dele. E ele dá uma enxadada e acha água. Alguém vem, inveja e fecha. Ele fala, não tem problema, eu não vou brigar. Porque quem é grande não briga por coisa pequena. A bênção de Deus está comigo, eu vou abrir outro poço. E quando ele abre outro poço, tem água. Mas alguém fecha, ele vai para outro lugar, ele não briga. Deus manda te dizer aqui, te perguntar nessa manhã. Será que você não enterrou os talentos que Ele te deu? Porque sua alma está angustiada? Porque, afinal de contas, não chegou aquilo que o profeta falou. Aquela profecia não se cumpriu ainda. Poxa, mas era de Deus? Sim, era de Deus. O profeta era de Deus? Sim, o profeta era de Deus. Mas existe um detalhe que nós nos esquecemos. Deus não está no tempo Cronos. Ele está no tempo Kairos. E nesse tempo, Pedro diz que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eu só sei de uma coisa. Eu estou tendo a visão como se fosse de um carteiro entregando algo para você. Eu estou tendo a visão de alguém entregando algo para você. E vai chegar, e quando chegar em suas mãos, você vai lembrar desta prédica, você vai lembrar dessa ministração, e você vai glorificar o nome do Senhor, e você vai dizer, valeu por tudo que eu passei, porque o Senhor continua sendo fiel para com os seus filhos. Aí, nas palavras de Puxer, ele lembra das bênçãos passadas e sua alma irrompe em uma agonia de questionamentos. A memória de dias melhores do passado intensifica a dos do estado presente. Um grande teólogo chamado Warren Wiersbe, ele destaca as possíveis perguntas feitas pelo salmista. Ele pergunta, rejeita o Senhor para sempre? Repita, não. Vamos lá, eu vou perguntar e você responde. Rejeita o Senhor para sempre? Me pergunte por quê. Porque Deus continua sendo fiel para com a sua palavra. Porventura poderia o Senhor prometer algo e não cumprir? Ele continua sendo fiel. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz ainda que nós sejamos infiéis para com Ele. Ele todavia continua fiel para conosco, pois não pode negar a si mesmo.
Se ele prometeu, você pode mentir como Jacó mentiu. Se ele te prometeu, você pode fazer mandiga como Jacó fez lá com a varinha. Se ele te prometeu, vai chegar o dia de você ser abençoado querendo o diabo ou não. Segundo, vocês vão ter que responder sim agora, tá? Segunda questão do salmista. Acaso não torna a ser propício? Sim. Agora é não, tá? Tem que responder não. Cessou perpetuamente a sua graça? Não. Eu vou ter que responder não de novo. Caducou a sua promessa para todas as gerações? Não. Abre aí 1 Reis, capítulo 8, verso 56, para você ver. Vamos ver se caduca. Primeiro Reis 8:56. Vamos ver se as promessas de Deus se cumprem ou não. Bendito. Quando eu falar bendito, você faz isso aqui, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Bendito seja o Senhor. Por quê? Porque ele deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Eu quero profetizar na sua vida que Deus vai levantar um servo fiel para profetizar na sua vida, e aquilo que será profetizado vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. Você vai falar não novamente. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Não. Vamos lá para Isaías 49, verso 14 a 18 agora. Isaías 49, verso 14 a 18. Isso era que a nação sentia. Aqui no Salmo 77 é o que um salmista sente, mas aqui em Isaías 49 é o que a nação está sentindo. Verso 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Irmãos, todos nós aqui já pensamos isso. Todos nós aqui já verbalizamos isso. Verso 15. Aí entra o salmista, entra o profeta, sendo boca de Deus. Porque quando nós estamos angustiados, o Senhor sabe. Quando nós estamos profundamente tristes, o Senhor não puxa as nossas orelhas. Quando nós estamos com vontade de parar, Jesus, o que ele faz? Antes de vir, ele prepara comida, como fez em João 21, quando Pedro e mais 7 não queriam mais ser discípulos dele. Ele vem, não dá bronca. Primeiro, ele alimenta. Primeiro, ele faz com que eles estejam satisfeitos na carne, e depois ele vai trabalhar no espírito. Assim é o nosso Deus. Verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retirem do teu meio. Levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos esses que se ajuntam, vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todas estes que te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirá como noiva. O que o Senhor está dizendo? Está chegando a hora de eu trocar as vestes, está chegando a hora de eu enxugar as lágrimas, está chegando a hora de eu te coroar, ó igreja minha.
E por último, você vai dizer não. Na sua ira, terá reprimido as suas misericórdias? Isso aqui que eu vou falar um tanto que forte, eu até evitei de colocar nas redes sociais, porque tem sempre alguns que não entendem. E eu preferi não colocar. Mas é uma triste realidade. Repita comigo, por favor. Quando estamos em trevas, não devemos jamais duvidar que Deus nos prometeu na luz. E qual é a luz? É aqui, é desse altar, é desse púlpito que Deus promete coisas para você que ainda que você esteja em trevas, entenda, as trevas que você está passando, que são as dificuldades, não são maiores do que a luz, que é a promessa de Deus. A promessa de Deus, além de se cumprir, ela vai chegar na sua vida para te alegrar também. Terceiro, dos versos 10 ao verso 15 nós vamos ver um salmista encorajado pelas lembranças da mente. O verso 10 é o ponto crucial do salmo, pois é a chave. Faz assim comigo. Fala assim, é a chave da virada. Faz assim, da virada. Deus está virando essa mesa que você está sentado, que você não vai para frente, que é uma mesa que parece que você está azarado. Deus está virando ela hoje. Deus vai virar a sua vida hoje. Deus vai trazer você para ver não mais as dificuldades, mas as grandezas do Deus que você serve. Quando olhamos para as circunstâncias, concentramos-nos em nós mesmos e muitas vezes não vemos esperança alguma. Algumas verdades devem ser destacadas aqui. No verso 10, vai dizer, o primeiro lugar, o encorajamento vem quando fazemos, isso aqui é importante. Repita, quando fazemos um diagnóstico da nossa crise. Você já conseguiu fazer um diagnóstico? Por que você está nesse buraco? O salmista, o verso 10, ele vai dizer. O Salmo 77, ele vai dizer. Então disse eu, isto é minha aflição. Isso é coisa minha. Porventura mudou a mão de Deus? Porventura mudou o poder de Deus? Então ele está dizendo, tudo que eu falei, tudo que eu pensei é coisa minha, mas agora eu vou começar a ver a destra de Deus. E eu tenho certeza que você vai começar a ver a mão de Deus sobre você a partir desse momento. Então, até aqui, Asaf estava voltado para si mesmo, imerso em sua tristeza, fazendo seus lamentos e dando vazão à sua dor. Mas agora, ele faz um claro diagnóstico do problema, reconhece que não é o centro do universo, volta-se para Deus. Em outras palavras, ele deixa de olhar para si e para as circunstâncias e volta o seu olhar para Deus, deixa de olhar para dentro e passa agora a olhar para o alto. E aqui começa a virada em sua vida. E eu vim aqui profetizar que Deus vai começar algo novo na sua vida a partir desse dia. Então o salmista começa a tirar a atenção de si, volta-se ao Senhor. E encontra na memória da fidelidade passada a fé para o cumprimento no futuro. Em segundo lugar, dos versos 11 a 15, o encorajamento vem quando tiramos os olhos de nós mesmos e das circunstâncias e colocamos no Senhor. A única saída do fundo do poço é para cima. E dessas profundezas que você está sentindo de dúvidas, o salmista então começa a sua ascensão. Está chegando a hora. Eu tive a visão de uma escada. Porque quando Deus falou com Jacó, a visão que ele teve foi de uma escada. E da ponta daquela escada subia e descia os anjos. Essa escada está aqui nesta manhã. E os anjos do Senhor estão aqui para trazer a nossa vitória. Não para nós o adorarmos, não, porque eles são ministradores de bênção. Eles estão aqui para nos abençoar. Então, receba o que vem da parte de Deus nesta manhã.
Sobre isso, algumas verdades importantes devem ser ditas aqui. Primeira, no verso 11, encontramos encorajamento quando alimentamos nossa mente com os grandes feitos de Deus do passado. Ele vai dizer: recordo os feitos do Senhor, porque me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. As lembranças do passado são o nosso alicerce no presente e o nosso mirante no futuro. Segunda, encontramos encorajamento quando meditamos nos prodígios divinos. Verso 12. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O caminho de Deus é o caminho da santidade, e seu poder é incomparável. Por isso, meditar nos atributos de Deus traz alento para o enfrentamento das grandes lutas diárias. Olhe para Ele. Verso 13, terceiro. Encontramos encorajamento quando refletimos sobre a santidade e presença divina. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Verso 14, encontramos encorajamento quando pensamos nas maravilhas divinas operadas entre os povos. Verso 14, tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. É esse Deus que você serve. Ele consentiu a pandemia, mas Ele nos guardou. Por que a pandemia veio? Para mostrar para o ser humano que ele, sem Deus, ele não é nada. Pessoas estavam no Einstein, morreram. Pessoas estavam no SUS, morreram. Não importa aonde você esteja, chegou a hora, vai embora. Mas os feitos de Deus estão aqui e nós podemos ver a sua poderosa mão. Em quinto lugar, encontramos encorajamento quando lembramos como Deus redimiu o seu povo. Verso 15. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de José e de Jacó. O que é isso? Deus tirou com mão forte e poderosa da amarga servidão do Egito, enviando 10 pragas. 10. Alguns teólogos vão dizer que essas 10 pragas duraram cerca de 1 ano. E algumas delas caíram em 2 lados. Mas se não me falha a memória, depois da 4ª praga caiu só no Egito. Para diferenciar quem serve a Deus e quem não serve. Você pode estar em dificuldade, mas o pão de cada dia está garantido porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. Alguém passou fome na pandemia? Na pandemia, se vocês forem fazer uma pesquisa, na pandemia, foi quando a igreja mais recebeu alimento e mais distribuiu cesta básica. Mas não é pandemia? Sim. Não é em dificuldade? Sim. Mas o céu não está em dificuldade. No céu não tem pandemia. No céu, o banco não fecha no vermelho. No céu, só pode vir coisa boa de lá e coisas boas estão chegando para nós. Quarto e último, versos 16 a 20. Você vai ver um salmista confiante pelos grandes feitos redentores de Deus. 2 verdades aqui. Em primeiro lugar, Deus agiu salvando o seu povo da escravidão. Deus agiu salvando o seu povo da dificuldade, tirando eles da dificuldade. Sabe quantos anos aquele povo sofreu? 400 anos. 400. Tiveram pessoas que morreram e não viram a Canaã. Mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes diz isso. E quando chegou a hora de tirar o povo de lá, o povo saiu. Então Asaf passa a relatar com linguagem poética e majestosa o grande livramento do povo de Israel na travessia do Mar Vermelho. Depois de saírem do Egito, chegaram no mar, as montanhas ao redor deles, o exército de Faraó atrás deles, e pela frente o intransponível mar. O que fazer? Encurralados pela morte, Deus abriu-lhes um caminho no meio do mar.
E não é um caminho lamento, cheio de lama, não, lamacento, não. O caminho que Deus abriu é um caminho que não vai fazer com que ninguém esteja ali preso. Por quê? Porque existiam crianças, existiam idosos, e eles estavam indo, e Deus abre o mar. E quando Deus abre o mar, engraçado, como é que abre o mar e instantaneamente está tudo seco? Eu vim aqui dizer para você que Deus tem poder de fazer algo duplo também na sua vida. De você querer uma bênção e Deus enviar duas. De você querer um livramento e Deus te enviar dois. Porque ao que Deus dá é bom, agradável e perfeito. Diga, bom, agradável e perfeito. Esse é o nosso Deus, vai te trazer algo bom, algo agradável e algo perfeito que você e a sua família vai desfrutar. Está na hora de você ir para o restaurante glorificar Deus. Está na hora de você chegar no restaurante, chamar a família e dizer: eu pago porque Deus me abençoou. Está chegando de você chegar, está na hora de você chegar no condomínio, chamar aquelas pessoas que não acreditaram em você e falar: eu vou dar uma churrascada para vocês. Por quê? Porque eu pedi uma bênção e Deus me deu duas. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos sair dessa manhã aqui abençoados duplamente por aquele que tem poder de fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Em segundo lugar, verso 20. Deus agiu. Repita comigo: Deus agiu. Sustentando seu povo na caminhada no deserto. No deserto. Deus sustentou seu povo no deserto. Deus me sustenta no deserto. Deus me sustenta em qualquer situação, porque Ele é Deus. E aqui nós temos uma transição. Repita: da tempestade para a paz. Deus vai fazer isso com você. Deus vai tirar essa tempestade e vai gerar paz no seu lar. Repita: a transição da ira para o amor. Começa a sentir o amor de Deus que Ele tem por ti nessa manhã. Quietamente como um rebanho, Israel foi dirigido pela agência humana que velou a glória excessiva da presença divina. Finalizo dizendo que foi o próprio Senhor quem conduziu o povo como um pastor que conduz seu rebanho. Lembre-se, durante o dia havia uma coluna de nuvem para lhes dar refrigério. E durante a noite uma coluna de fogo os guiava e os aquecia e os protegia. Lembre-se que maná caiu do céu, a água brotou da rocha, as roupas não envelheciam no corpo e nem as sandálias nos pés. E para fechar as maravilhas, os inimigos foram derrotados e os perigos afastados. Sabe o que é você ter uma roupa que você tirou lá no Egito, que você saiu do Egito com um filho que tinha 5 anos, mas agora ele tem 45 anos e ele tem a mesma roupa, ele tem a mesma sandália. Por quê? Porque Deus não precisa de nada, Ele cria tudo do nada. Esse é o Deus que nós servimos. Posso pôr a igreja de pé? Autorização já dada, por gentileza, fique de pé. Aqui minha amiga Sônia, mais uma. Deus te abençoe. Amém. Permita-me fazer uma... Terça-feira eu fui ministrar num lugar e minha esposa falou assim:
Poxa, faz tempo que a gente não sai. Vamos jantar nós dois fora? Falei, você não pede, você manda. Aí nós fomos. Lugar muito gostoso, amplo. E era um rodízio de pizza. Por que eu estou dizendo isso? Porque faz tempo que você não faz isso. Deus vai proporcionar momentos para você desfrutar da amizade e do amor do seu cônjuge. Do amor da sua família. De você ir. Duas pessoas, eu gostaria de saber se eu posso entregar. Rapaz, lá atrás, camisa vinho, que está com o braço cruzado, de óculos, levante a mão. Eu não sei porquê, querido. Mas Deus manda te dizer que está caminhando contigo nesse vale. E Ele manda te dizer que não te colocou no vale para te envergonhar. Não. É só para você ver quem gosta e quem não gosta de você. Eu estou vendo um óleo escorrendo sobre a cabeça dela e algo dentro dela. Sônia, vai lá correndo, dá um abraço nela, que Deus precisa fazer algo nela hoje. Deus manda te dizer, serva dele, que ele não esqueceu de você e ele ouviu as tuas orações, mas ele manda dizer a vocês que chegou a hora de ser abençoado. Receba o abraço que vem diretamente de Deus e vocês vão testemunhar o que Deus está fazendo hoje na vida de vocês. Deus te ama de montão e Ele manda te dizer, erga a sua cabeça, que aquilo que eu tenho para a tua família está chegando, diz o Senhor. Os teus pedidos serão concretizados um a um. E a senhora vai ser motivo de alegria para a tua família, diz o Senhor. Que há muito tempo não aconteciam, vão acontecer, e eu já estou vendo essa igreja ficar pequena para a glória de Deus. Eu estou vendo como se o pastor dessa igreja estivesse sentado, recebendo soro, recebendo gás,
oxigênio, melhor dizendo, recebendo oxigênio. E Deus manda dizer que o tempo que ele passou foi necessário. Muitos dias ele saiu daquele gabinete, subiu naquele reservado, e o diabo atormentando para que ele não pregasse. Eu estou tendo uma visão dele muito cansado. Assim, muito preocupado. Mas ele não pôde ver ao lado dele, é como se tivesse um anjo com a mão na lateral dele, apertando e dizendo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Agora eu estou vendo ele saindo do soro, ele saindo do oxigênio, ele vai estar aqui e o primeiro milagre vai acontecer na vida dele. Até ele pode não acreditar, mas essa é a visão que eu estou vendo. E eu não vim aqui brincar. Eu não vim aqui brincar. Deus manda dizer a vocês que vivem viajando. Está chegando a hora de vocês colherem os frutos que vocês foram lá plantar. Pode ser que seja necessário não mais uma, mas 2 viagens. Porque eu estou vendo como se fosse um grande mapa. Nesse grande mapa, alfinetes sendo colocados e Deus dizendo, vocês precisam ir aqui, vocês precisam ir aqui, vocês precisam ir aqui. Deus manda dizer a vocês, fechem os ouvidos para as críticas, porque eu estou me agradando. Vocês não estão fazendo para homens, vocês estão fazendo para mim. E o Senhor manda dizer que é Ele que vai abençoar o grupo que tanto faz para estar lá. Deus se agrada de quem oferta, Deus se agrada de quem é missionário. Está chegando a hora de Deus virar o quadro de vocês, porque não adianta nada chegar lá sem a bênção. Vocês já vão sair daqui abençoados para a glória de Deus. Senhor, nós te louvamos por esta manhã, nós te glorificamos por esta manhã, te glorificamos por tudo que o Senhor fez. Que o Senhor possa fazer muito mais do que imaginamos, que o Senhor continue derramando muitas bênçãos deste lugar. Continue abençoando esse lugar no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Dizemos, Deus abençoe, é sempre um prazer estar aqui. Fiz aniversário esse mês, estou sendo abençoado estando aqui com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.